Bem, pessoal, vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os níveis, como definir os níveis no começo do projeto, tá bom? No geral, você tem um programa de necessidades e dentro desse programa de necessidades, que você que vai compor esse programa de necessidades com informações relevantes para o projeto, que vão orientar você em algumas tomadas de decisão, uma dessas informações, ou um conjunto dessas informações, tem a ver com a infraestrutura que essa edificação vai necessitar, tá bom? Nós estamos falando de uma residência de pequeno porte, de grande porte, uma mansão, um shopping, um hospital, um aeroporto. Qual a infraestrutura ou quais as infraestruturas que essa edificação vai necessitar? Por que isso vai influenciar nos níveis? Porque, no geral, os níveis eles têm uma função primária de alocar o espaço habitável, né, ou usual ali no ambiente comercial, por exemplo, e também tem que alocar as infraestruturas que são necessárias para esse ambiente funcionar, tá certo? Então, por exemplo, em primeiro caso, você vai analisar qual é o conforto para o usuário. Então, eu estou falando de uma residência, o pé direito não precisa ser tão grande, né? Agora, quando eu estou falando de um shopping ou de um aeroporto, eu preciso que os espaços sejam maiores, porque as pessoas têm que ter uma percepção mais confortável para ficarem ali mais tempo, para consumirem mais, etc. Então, definindo esse primeiro item, né, que é o pé direito, você já vai atender a demanda de usabilidade, tá? Conforto e usabilidade. Agora, acima do forro, existe uma infraestrutura até chegar no pavimento superior. E essa infraestrutura vai variar. Se for uma residência, infraestruturas de menor porte. Se for uma estrutura, uma arquitetura que tem vãos muito grandes, aí eu já vou precisar ter mais espaço para as estruturas. Se eu precisar de dutos de refrigeração, eu já preciso de mais espaços, porque além da estrutura e das outras instalações convencionais, eu vou precisar de mais um tipo de elemento que ocupa um espaço maior. Então, primeiro passo, você precisa, além de conhecer a determinação do espaço usual, né? Ou seja, quais são os espaços que vão ser usados pelas pessoas e qual a altura que você precisa entender das infraestruturas que essa edificação vai precisar, tá bom? É uma residência, um aeroporto, enfim. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz assim uma pré-análise. Adianto que não existe um caminho igual para toda a edificação. Ah, vou usar aqui sempre 3 e 6, né? Que é bem comum a gente ver os projetos com 3 e 6 de pequeno porte. Muitas vezes você faz isso porque tem um bloco de escada já pronto, né? Mas na verdade você precisa definir os níveis para só então começar a dimensionar a escada. Por quê? Porque você sabe que quanto maior a altura que a escada precisa vencer, mais área em planta ela vai necessitar ocupar para atender aquele conforto, né, de espelho, para atender o conforto do espelho para subir aqueles níveis, tá bom? Então aqui eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Esse daqui é um projeto que ele tem 3,67 m de piso a piso. Só que entre um piso e outro, eu tenho, além do espaço útil, eu preciso ter também um espaço dedicado às infraestruturas. Então, ó, está na etapa de compatibilização aqui esse projeto, tá? Então, se você observar, ó, eu tenho aqui uma saturação, vou colocar aqui na região que tem mais saturação, eu tenho uma saturação de infraestruturas que estão aqui abaixo da laje, tá certo? Ó. Então, além da estrutura da laje, eu preciso ainda deixar mais espaço para as infraestruturas de instalações. Nesse caso aqui, eu tenho hidráulica, sanitária, dutos de refrigeração, ambientes aqui, que tem um ambiente aqui que ele tem, precisa ser pressurizado, né? Na verdade, remover a possibilidade de algum agente no ar entrar no ambiente, né? Então eu preciso ter insuflamento. Então aqui eu tenho dutos muito saturados, tá? Então essa saturação ela precisa ser considerada por quem está dimensionando o piso a piso, né? A estrutura ela precisa estar alocada aqui também. Então veja, além da área do espaço que vai ser utilizado pelos usuários, ó, então aqui eu tenho uma altura, né, aproximada. Opa, eu tenho uma altura aproximada aqui de 2,60, tá? Ou seja, eu tenho aproximadamente 1 metro entre o piso superior, que está aqui, ó,
até o forro na parte de baixo. Daqui, 1,07 m, tá? Então, dentro desse espaço, eu tenho o quê? Eu tenho estrutura para manter isso de pé. Eu tenho instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de incêndio. Eu tenho sistema de comunicação, CFTV, internet, rede. Tem um monte de coisa aqui, além de outras instalações especiais como dutos, né? Então, se você observar, eu preciso considerar logo no começo essa informação, ter uma noção disso para não ficar depois, no final do projeto, várias disciplinas tendo que atualizar alguma coisa para compatibilizar o projeto, porque a gente não deu um espaço suficiente. E aí você vai ter que redimensionar a escada e etc. Então, resumindo aqui, você primeiro analisa qual é o tipo de edificação, que tipo de infraestruturas essa edificação vai necessitar, e mesmo que você não tenha experiência ainda, tá? Ao longo do tempo você vai tendo experiências e aí, não, eu já fiz um hospital, eu já fiz um shopping, eu já fiz um aeroporto, então eu sei mais ou menos qual é a altura necessária para as infraestruturas. Se você não tiver essa experiência, né? Você liga para um profissional parceiro, me ajuda aqui, ó. Eu estou precisando colocar essas necessidades, são essas infraestruturas, né? O cliente quer o sistema central de refrigeração, eu preciso do combate a incêndio, eu preciso de todas as infraestruturas convencionais, o vão, que o vão máximo vai ser ali de 8 metros, então dá para estimar o tamanho da estrutura. Então eu preciso dessas informações, mesmo que eu ainda não saiba, eu ligo para um profissional parceiro para que ele possa me apoiar nisso. E assim você consegue fazer um dimensionamento dos níveis da edificação, não apenas por padrões já adotados sem nenhum tipo de critério, tá bom? Isso é muito importante. Então, você coloca a altura do pé direito, ou seja, aquela parte onde eu vou ter o dimensionamento pelo conforto e usabilidade do ambiente, e acrescento o rebaixo do forro, né, que na verdade não é somente do fundo da laje até o forro, é do piso de cima até embaixo, onde eu vou ter, além do revestimento do pavimento de cima, eu tenho a estrutura e mais todas as instalações que vão estar ali ocupando aquele espaço, tá bom? Então esse é um primeiro momento em que nós vamos estar falando sobre isso. A parte de entendimento, de inércia, qual é a altura que as estruturas precisam, dependendo do vão. Já tem aula aqui no curso falando sobre isso, para incrementar ainda mais o conhecimento sobre esse assunto. E aí nós vamos trabalhando, ao passo que o curso vai avançando, nós vamos trabalhando mais exemplos, né, estudo de caso, de definição de níveis, para que você possa ter um conhecimento mais maduro sobre isso e tomada de decisão na hora do projeto ser mais fácil, tá bom? Então até a próxima aula, um abraço.